Nas telecomunicações, nós hoje universalizamos a telefonia através do celular. Por que a nossa tarifa de celular é a segunda mais cara do mundo, né? Apenas abaixo da tarifa da África do Sul, né? Então, os temas relevantes como esse não entram no debate eleitoral. Então, hoje sai a pesquisa da Folha, né? A diferença entre a Dilma está ganhando em todas as regiões, né? E a diferença passou para 17 pontos, 47-30 entre a Dilma e o Serra, né? Eu considero isso aí aponta uma definição da eleição no primeiro turno, né? Da eleição presidencial. Agora, também a gente observa uma crise na campanha do Serra, né? Mas eu acho que o discurso direitoso que o Serra adotou levou a essa desidratação da sua candidatura, né? Eu acho que não existe clima no país para esse discurso conservador, atacando a política externa, né? Fazendo críticas ao Mercosul, à Bolívia, né? Pegando essa visão muito esquemática e tentando voltar à política externa de alinhamento automático do tempo do Fernando Henrique. Isso não pega na sociedade hoje, não pega. Ao invés de discutir o futuro, fica olhando muito, né, o passado. Agora, por último, eu queria tratar que o movimento social, vocês, servidores públicos, vocês têm uma pauta também para o próximo governo, né? E vocês têm de estar alerta para essa pauta. A pauta ela tem dois mecanismos bem claros: avançar e não permitir recuar, né? Avançar alguns elementos que vocês têm consciência. Por exemplo, a PEC 555, o fim da cobrança dos inativos. Na reunião dos aposentados que nós tivemos aqui, né, Alexandre? Essa era uma pauta que todos eles queriam, né? Querem discutir, debater esse tema, né? É um contrassenso, um absurdo que foi aprovado pelo Congresso, que foi, como podemos dizer assim, no primeiro governo do Lula, a necessidade de se afirmar para as elites, né, que ele ia ter uma outra pauta, né, consequência natural daquela carta aos brasileiros. E hoje se percebe a aberração dessa cobrança. Você contribui para receber algo em troca. O que é que o inativo vai receber em troca? O aposentado da sua contribuição? A entrada no céu? Mas não tem governo que garanta isso, né? Não tem governo que garanta isso. Essa questão é uma questão que está na pauta de vocês. A aprovação do plano, né, pelo Congresso, né, a discussão das condições de trabalho. Agora, também tem uma outra pauta, né? Aquela pauta que não aparece na campanha, mas que a gente vislumbra o que será essa pauta a partir dos editoriais da grande mídia. Estava aqui pegando o valor econômico, né, de 15 dias atrás, né, um editorial, o ônus da previdência dos funcionários públicos, né, fazendo uma comparação entre o regime geral da Previdência e o regime próprio do serviço público. Me chama a atenção nessa matéria a manipulação, né? A manipulação, para criar um certo constrangimento, né? Como é que se dá a manipulação? Eles, quando analisam o regime previdenciário dos servidores públicos, eles misturam regimes diferentes. O regime dos militares é diferente do regime dos servidores públicos. Os militares não são mais servidores públicos, houve uma emenda constitucional. O militar não se aposenta, né? O militar não paga contribuição para se aposentar, porque ele não se aposenta, ele vai para a reserva, né? Ele paga um direito de pensão, né? E
ao não se discutir isso, ao se colocar tudo no saco só, começa a aparecer as divergências e os absurdos, né? E começa-se a divulgar de forma sistemática pela mídia. Daqui a pouco isso vai aparecer, acabada a eleição, no editorial do Jornal Nacional, né? O buraco, o rombo da Previdência do setor público, necessidade de novas reformas, né? Essas são pautas que nós devemos nos preparar e adotar em relação a esse tema da Previdência, do regime dos servidores públicos, a mesma seriedade como vocês estão adotando nesse tema do subsídio, né? Pegar, por exemplo, temos aqui a análise da Seguridade Social feita pela Anfip anualmente. É um belo estudo sobre Previdência, onde dedica um capítulo especial ao regime dos servidores públicos, divulgar isso na categoria, esclarecer aquilo que eu sempre digo: as entidades dos servidores públicos, elas têm uma dupla responsabilidade: se justificar perante as categorias que representa, né? E se justificar perante a sociedade que as financia pelos tributos, né? Então vocês têm também esse dever de esclarecer a sociedade sobre o regime de previdência. Questão da previdência, questão da reforma tributária, né? Que não atinge o grande problema do sistema tributário brasileiro. Qual é o problema do sistema tributário brasileiro? É que se cobra muito, né? Não, é a complexidade do sistema, como alguns argumentam, não. É a injustiça do sistema tributário. Isso é que é a marca do nosso sistema tributário. Diferente de outros países, onde se cobra tributo da renda, da propriedade, no Brasil se cobra tributo do consumo, de forma regressiva, né? Hoje, eu peguei um gráfico outro dia, assim, esclarecedor. Faz uma comparação entre a distribuição de renda antes e depois de aplicar a tributação. Em todos os países, depois da tributação, melhora a distribuição de renda, porque a renda é mais tributada, a renda dos ricos, né? E o sistema distribui pelo gasto. No Brasil, praticamente não se move, né? Antes e depois da aplicação da tributação, a distribuição de renda não se move. Por quê? Porque o dinheiro gasto, inclusive nas políticas sociais, é retirado dos pobres. Então, esses debates, reforma tributária, a questão da previdência social, não existe na pauta do processo eleitoral, mas está presente, vai estar presente no próximo período, no próximo governo. Então, eu queria deixar esse alerta aqui, né? Esse alerta, muitas vezes, a gente discute muito, se apaixona a questão da eleição presidencial, tal, mas o alerta que fica é que vocês têm uma pauta específica para o próximo governo e vocês têm que se preocupar em garantir uma representação para defender os seus interesses quando essa pauta estiver em debate, né? Essa é a questão central que eu queria apontar nesse debate de conjuntura, que é uma eleição um pouco sem muita emoção, né? E o debate fica encoberto. E quando a vanguarda, as pessoas que têm uma compreensão, até pela sua condição social, de entender melhor o que é que está havendo, deve se preparar para a futura pauta, para o que vai ser realmente o debate no próximo governo. É com esse alerta que eu me despeço, desejando um bom seminário para vocês e uma discussão profunda sobre a questão do subsídio. Muito obrigado.